Essa manhã nós vamos continuar a exposição bíblica na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 5 a 11 nessa manhã. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. Colossenses 3, versos 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Irmãos, todos nós sabemos, ou deveríamos saber, nós vivemos em tempos tão estranhos que nós não podemos mais supor isso. Todos nós devemos saber que existem roupas adequadas para determinadas circunstâncias. Uma noiva não vai ao casamento de calça jeans e tênis, não é verdade? Um advogado não vai para o tribunal de bermuda e chinelo de dedo. Nós usamos roupas adequadas em situações adequadas. Você não vai de roupas de banho num supermercado. Existem roupas adequadas para cada situação da nossa vida. E o ponto aqui é que há certos padrões comportamentais que são moeda corrente no mundo em que nós vivemos. No mundo que é ignorante dos propósitos de Deus e daquilo que Deus fez em Jesus. E a passagem que nós lemos vai nos dizer que nós devemos remover esses padrões, assim como nós tiramos a roupa suja e a colocamos para lavar. Nós temos que remover esses padrões do velho mundo, da nossa natureza carnal. Irmãos, assim como nós pegamos uma roupa velha, que não presta mais nem para ser doada e colocamos fora, nós devemos fazer assim com a nossa natureza. Assim como nós não usamos uma roupa velha para ir numa festa, nós não podemos viver com as nossas roupas na nossa nova condição, na nossa nova natureza. E essas roupas novas, que é a novidade de vida proporcionada pelo evangelho que nós temos por causa do poder de Jesus operando em nós, deve ser usada no lugar das roupas velhas. Roupa nova no lugar de roupas velhas. Roupas adequadas para a situação em que nós nos encontramos agora. E a passagem que nós lemos essa manhã nos ensina, então, que tudo que é próprio da nossa vida antiga, sem Deus, precisa morrer. Precisamos nos despir dessas coisas, jogar no lixo, jogar fora. Por quê, irmãos? Porque se nós participamos da morte de Cristo, como a gente já vem vindo Paulo construindo seu argumento e expondo aos Colossenses, a sua morte tem que ter efeitos na nossa vida diária. Nós não podemos mais continuar como éramos antes da morte de Cristo agir em nós e morrermos com Ele. Assim, irmãos, a verdade que eu e você podemos aprender nessa manhã, nessa passagem, é que, uma vez libertos do poder do pecado, nós somos capazes de nos vestir de Cristo, das roupas novas que nós temos disponíveis em Cristo, e andar em santidade, por causa dessa nova natureza que nós recebemos em Jesus, pela fé. É isso que nós podemos aprender aqui. Eu e você podemos, libertos do poder e do domínio do pecado sobre nós, andar em santidade, sim, nesse mundo quebrado e caído pelo pecado no qual nós nos encontramos. Então, para poder compreender essa verdade e aplicá-la na nossa vida, eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos principais. 2 pontos que vão nos encorajar a nos vestirmos por completo dessas roupas novas que nós temos em Jesus e andarmos em santidade
de vida. Então, primeiro ponto da mensagem nessa manhã. Eu e você podemos, sim, abandonar por completo a nossa velha natureza, nos despir das nossas velhas vestes e os seus hábitos pecaminosos que atraem a ira de Deus. Versículos 5 a 7. Irmãos, Paulo começa essa passagem nos lembrando de tudo o que ele já falou. Nos lembrando de que nós estamos mortos em Jesus. Nós morremos com Jesus. E se nós estamos mortos, então, nós agora precisamos fazer o quê? Viver como mortos. Como alguém que morreu para o mundo. Só que acontece que a nossa natureza terrena constantemente quer sair do caixão, quer levantar a terra que está em volta e vir novamente à tona e respirar, livre, liberta e fazer a sua vontade. Mas se nós morremos com Cristo, nós somos libertos do poder da nossa velha natureza, da nossa natureza caída, pecaminosa, corrupta, da nossa natureza caída. E agora eu e você podemos, então, não só morrermos com Cristo, mas de forma prática matarmos tudo aquilo que pertence à nossa natureza terrena. Isso é assim, irmãos, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. Por meio da fé, nós morremos e somos sepultados com Ele no batismo. Mas nós não só morremos e somos sepultados, nós também ressuscitamos com Ele, assim como Ele ressuscita para a novidade de vida. Então nós participamos da ressurreição dEle e da sua vitória sobre o pecado e sobre o mundo, e sobre os poderes cósmicos, sobre os poderes das trevas. Então, uma vez que nós somos resgatados das trevas e transportados para o reino do Filho de Deus, eu e você devemos agora, no reino do Filho de Deus, na luz, vivendo em novidade de vida, mortos para o mundo, livres do domínio do poder do pecado sobre nós. Eu e você agora podemos nos vestir de novas roupas e vivermos então em santidade de acordo com o Rei do reino de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, se você se lembra da mensagem do domingo passado, é que eu e você precisamos ter uma mentalidade celestial. Eu e você precisamos pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas de Deus e vivermos de acordo com essa nova vida e abandonarmos o nosso comportamento que não reflete essa mentalidade na nossa vida. E a grande verdade que nós precisamos ter em mente aqui, irmãos, é que a morte de Cristo em nosso favor é o que torna a nossa velha natureza possível de ser abandonada e vencida. E não estou aqui pregando autoajuda, dizendo que você pode, sim, você pode fazer coisas novas, você pode se comportar de determinada maneira, você pode vencer, você pode conquistar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem vitória, sim. Que você pode, sim, viver em novidade de vida e em santidade. Mas não por algo que se encontra em você. Não por causa da sua astúcia, sabedoria, poder ou capacidade, mas por causa daquilo que Jesus já fez em você. Porque Jesus já derrotou os poderes das trevas. Porque Jesus já derrotou os poderes cósmicos. Porque Jesus já está assentado à direita de Deus, reinando e governando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Então agora revestidos da vitória dele sobre nós, eu e você podemos andar em novidade de vida. Eu e você podemos andar em santidade. Irmãos, a verdade é que só podemos responder a esse chamado bíblico de fazer morrer a nossa velha natureza, porque nós já temos o poder transformador de Deus agindo em nós. Nós já temos a nova natureza de Deus agindo em nós. Mas qual é a característica dessa velha natureza? E por que ela insistentemente tenta retornar e nos governar mais uma vez? Irmãos, Paulo ele cita uma lista de pecados de ordem sexual que caracterizam as pessoas distantes de Deus. Ele começa com imoralidade sexual, que na verdade se refere a todo tipo de perversão sexual que você possa imaginar. Desde sexo antes do casamento a relações sexuais extraconjugais. E essa imoralidade sexual, Paulo vai nos dizer, leva a todo tipo de impureza moral. Particularmente do tipo de perversão sexual, como pedofilia, homossexualismo e assim por diante. Nomeie e nós somos capazes de fazer por causa da imoralidade que há em nós e por causa da impureza moral
da nossa mente. E essas coisas levam, Paulo vai dizer, à paixão, que é um impulso, uma força que não descansa até ser satisfeita, que leva, por sua vez, a maus desejos. Que é, por sua vez, um tipo de cobiça maligna que não procede de Deus. Veja como uma coisa leva a outra. Paulo está falando aqui. Tudo começando por imoralidade sexual. E isso leva a maus desejos, isso leva a o pecado cada vez mais terrível na nossa vida. Paulo fala que nós cobiçamos por causa da nossa velha natureza, do nosso pecado que habita em nós. E essa cobiça é o desejo de ter aquilo que não nos pertence. E que para obter aquilo que não nos pertence, nós somos capazes até mesmo de recorrer ao mal. Não importa quem nós vamos ferir, não importa o que nós vamos fazer. Se nós desejamos, nós queremos, nós vamos avançar e tentar obter o que nós queremos. E esse desejo é mau, Paulo vai dizer. É um desejo que é capaz de passar por cima de outras pessoas. Maus desejos que procedem da nossa velha natureza. Irmãos, eu não vou me deter muito aqui nesse ponto, porque todos nós, se ligarmos o jornal, se acessarmos a internet, nós vivemos em um tempo em que nós vemos isso em todo o momento. Nós sabemos do que a nossa natureza é capaz. Mas é interessante que a gente perceba aqui que na sua lista, Paulo, ele não termina, ele começa com imoralidade sexual, mas ele não termina com um pecado de origem sexual, no versículo 5. Ele termina com avareza. E a gente pode pensar, acho que Paulo perdeu o fluxo do raciocínio aqui, ele estava falando de pecados do corpo, de origem sexual, e agora ele vai falar de avareza. E nós sabemos que a avareza é um amor excessivo pelo dinheiro, é o desejo de possuir dinheiro, é o amar o dinheiro. Mas a avareza não está conectada somente ao dinheiro. Não tem apenas a ver com dinheiro. Irmãos, Paulo ele conclui com a avareza aqui, ele inclui a avareza, porque a avareza representa o desejo descontrolado por mais experiências. É por isso que Paulo coloca a avareza aqui. E é por isso que Paulo denomina a avareza como idolatria. Por quê? Porque ele está dizendo que os pecados sexuais eles surgem porque eu e você temos desejos descontrolados. Eu e você, por causa da nossa natureza corrupta e caída, dominada pelo pecado, pelo poder do pecado, temos desejos incontroláveis e queremos cada vez mais experiências e prazeres novos. E esse desejo, Paulo nos diz, não é nada menos do que uma forma de idolatria, que é a avareza. Um desejo descontrolado. Por quê? Porque nós não queremos nos submeter ao que Deus diz, a quem Deus é. Não, nós nos recusamos a nos submeter ao senhorio de Cristo. Eu e você queremos, pelo contrário, fazer a nossa própria vontade. Agir de acordo com as nossas próprias experiências e desejos e buscar essas coisas. É por isso que Paulo vai dizer que esse desejo descontrolado, que está, em primeiro lugar, ligado ao dinheiro, mas não somente ao dinheiro, é idolatria. Porque é fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Como na escola bíblica que nós estamos vendo aqui, é ser senhor de si mesmo. E não se submeter ao senhorio de Cristo. Irmãos, tudo isso atrai sobre nós a ira de Deus. Sobre nós, a humanidade. Vem a ira de Deus quando nós vivemos dessa forma descontrolada em pecado. E Paulo está exortando os colossenses, e eu e você hoje aqui, a palavra de Deus nos exorta a abandonar essas inclinações da nossa natureza corrompida, da nossa natureza caída. Porque se nós não abandonarmos essas inclinações, sejam perversões sexuais, ou seja, esse desejo descontrolado pelo que quer que eu queira, que é idolatria, que é avareza, a ira de Deus virá sobre nós. Nós sofreremos a ira de Deus.
Pastor, mas Deus é um Deus de amor, bondade, paz e misericórdia. Sim, Deus também é justo, irmãos. E Ele punirá todo o pecado. E se nós vivemos desenfreadamente no pecado, nós não temos Cristo. E nós estamos debaixo não do amor e da graça de Deus, mas sim da ira de Deus. Então a advertência de Paulo aqui é que eu e você não nos desesperemos, mas sejamos encorajados a, como povo de Deus, como filho e filha de Deus, a renunciar essas atitudes, a esse estilo de vida pecaminoso, característico desse mundo que nos afasta de Deus. E a vivermos de acordo com a nova vida que temos disponível em Deus. Nos desvestirmos das nossas roupas velhas, que não são adequadas para onde nós estamos agora. Nos desvestirmos das roupas que usávamos quando estávamos no mundo, debaixo do seu sistema e governo. Mas agora nós temos que nos vestir de roupas novas, as roupas que Deus nos dá. Caso contrário, nós estamos enganando a nós mesmos, estamos ainda debaixo da ira de Deus, vivendo em pecado. Como fazer isso, irmãos? Como nos vestirmos das novas vestes que nós temos? Simples. Trocando um estilo de vida pelo outro, como é recomendado por muitos cristãos, líderes por aí. Pare de fazer isso e faça aquilo. Pare de pensar isso e pense aquilo. Como se fosse fácil, não é verdade? Não, irmãos, não. Não é simplesmente trocando um estilo de vida por outro. Não é simplesmente parando de fazer tais coisas e agora, no lugar, fazendo outras coisas. Não é isso que é se revestir da nova natureza. Não é isso que é estar com Deus, no reino de Deus, com uma nova natureza e vestes novas. Não, pelo contrário. Porque se alguém... E, na verdade, alguém pode até deixar, por exemplo, de ser sedentário para ser alguém saudável, fitness, cheio de saúde e vitalidade. Alguém pode até deixar de ser preguiçoso e ser produtivo, muito produtivo, e ir lá e conquistar e fazer. Mas se não houver uma mudança do coração, se não houver uma mudança interna, nós estamos trocando, na verdade, um ídolo por outro. Nós estamos trocando a gula pelo desejo de ficar bonito, de termos um corpo perfeito e sermos felizes. Nós estamos trocando a preguiça pela autorrealização que a produtividade pode trazer. Se nós trocarmos qualquer tipo de comportamento por outro comportamento, nós não estamos resolvendo o problema. Estamos simplesmente resolvendo a aparência externa do problema. Só é possível vencer a nossa natureza terrena. Só é possível nos desvestirmos das vestes velhas se Cristo estiver conosco. E se o nosso coração for completamente transformado. Não é à toa, irmãos, que pessoas tentam e tentam e tentam, mas jamais conseguem mudar. O caminho para a mudança duradoura, como nós temos conversado aqui na Escola Bíblica, é o caminho do Evangelho, não há outro. E a boa notícia do Evangelho é que Cristo está conosco, que nós temos o poder dele à nossa disposição. Assim, nós podemos então abandonar por completo a nossa velha natureza. Não porque eu vou trocar uma forma de agir por outra, mas porque o poder de Deus está operando em mim e me fazendo abandonar essas coisas, porque eu as repulso, porque eu não quero mais viver dessa forma, e me causando novos desejos e novas vontades, e me dando novas vestes para que eu viva de acordo com a nova natureza que eu recebi dele no reino de Deus. Irmãos, toda a motivação que eu e você precisamos para viver em santidade diante de Deus nos está colocada. Cristo Jesus morreu por nós. Foi sepultado, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou e está à direita de Deus e governa sobre tudo e sobre todos. Nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Nada nem ninguém pode nos causar dano. Coisa alguma pode nos afastar dele. E a nova vida que eu e você temos em Cristo nos motiva, então, a viver em santidade. Nenhum impulso, nenhum desejo, nem aqueles que nós damos desculpas por serem congênitos. Não, é assim, eu não consigo me controlar.
Nada, irmãos, nenhum impulso, nenhum desejo é incontrolável. Você pode, sim, vencer o seu pecado. Seja ele qual for, nomeie e você pode vencer. Por quê? Porque se você está em Cristo, você tem uma nova natureza. O poder do pecado não domina mais você. Os grilhões que te aprisionavam não mais estão presos a você. Você foi liberto deles. Agora você pode viver em novidade de vida, andar com Cristo, se revestir de Cristo em santidade. Porque Cristo está agindo em você. Você tem uma nova natureza que recebeu pela fé em Jesus. Então, assim como você morreu com Cristo, você precisa agora fazer morrer essa velha natureza que constantemente quer voltar. Nós precisamos compreender, irmãos, que o pecado ele faz parte da nossa vida passada. E não deve mais fazer parte da nossa nova vida em Jesus. O pecado ele faz parte da nossa vida passada e não da nossa nova vida em Jesus. E por que nós vivemos pecando? O nosso problema é incredulidade. O nosso problema é que nós não acreditamos de todo o coração que há mais alegria e mais recompensa na pureza e na obediência do que nos prazeres transitórios do pecado. Nós não acreditamos na palavra de Deus. Nós não acreditamos nas realidades espirituais. É por isso que antes de Paulo nos orientar essas coisas, ele nos diz que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que acreditar, nós temos que discernir as coisas espiritualmente, nós temos que começar a ver as coisas. Agora nós podemos entender que nós temos uma nova natureza. E o pecado não faz mais parte dessa natureza. E nós podemos viver em novidade de vida, em santidade. Mas o nosso problema é a incredulidade. Nós não acreditamos. Nós ainda nos apegamos à nossa natureza terrena. Mas isso é tão bom. Mas eu me divirto tanto. Mas eu não vejo problema algum. Eu não estou ofendendo ninguém, a não ser a honra e a glória de Deus, não é verdade? Mas nos falta discernimento espiritual para compreendermos quem de fato Cristo é. E que Cristo morreu por mim e por você. Não para vivermos aprisionados pelo pecado, mas para sermos libertos do poder do pecado e vivermos em novidade de vida. Irmãos, eu e você precisamos andar com a certidão de óbito do velho homem, da velha natureza no bolso. E quando o pecado vier nos assaltar, a gente puxa a certidão. Não, eu morri. Você não tem poder sobre mim. Você não me controla. Eu tenho uma nova natureza. Eu fui liberto do seu domínio. Eu estou fazendo morrer essa natureza. Sabe? Andem com a certidão de óbito da velha natureza, dessa natureza corrompida e caída no bolso. E se lembrem de que vocês têm uma nova natureza. Não precisam viver aprisionados pelo pecado. Pelo contrário, libertos do poder do pecado, podemos andar em santidade de vida. Nós não precisamos cometer esses pecados, seja de ordem sexual ou de qualquer outro tipo de pecado. Nós não precisamos ser avarentos, nós não precisamos ter desejos descontrolados, porque nós não somos mais escravos da nossa velha natureza. Nós temos a nova vida de Cristo vivendo em nós. Então nós podemos agora viver em novidade de vida. Isso me leva, meus irmãos, ao meu segundo e último ponto dessa manhã. A nova vida que nós temos em Jesus, ela precisa ser vivida, então, não com a nossa sabedoria, com o nosso discernimento, não com o nosso entendimento das coisas, mas ela precisa ser vivida pelo poder do Espírito agindo em nós e em crescimento do conhecimento de Cristo. É isso que nós precisamos. E é isso que Paulo vai nos dizer nos versículos 8 a 11. Nos versículos 8 a 11, assim como Paulo disse que nós precisamos abandonar pecados de ordem sexual, ele vai nos dizer que agora nós também precisamos abandonar pecados do temperamento e da fala. Por quê? Porque nós temos uma nova natureza. E como nós temos uma nova natureza, pensem
Vamos voltar um pouco antes. Quando você tinha apenas a sua natureza corrompida e caída, você vivia no sistema quebrado e caído do mundo de inimizade contra Deus. Você não fazia parte do povo de Deus, você não era filho nem filha de Deus, nem nada. Você estava longe de Deus, sem Cristo no mundo e condenado a receber a ira de Deus por causa do seu estilo de vida pecaminoso. Mas agora, a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio sobre a sua vida. Você acredita e deposita sua fé nele, porque Deus te capacita a crer e te traz para perto. E te dá uma nova natureza. E agora essa nova natureza, ela não deve ser vivida mais da forma como nós vivíamos. Agora nós devemos viver com a nossa nova natureza na nova sociedade que Deus está construindo, que é a igreja, que é o novo povo de Deus. Então, Paulo está dizendo, vocês abandonaram essas coisas que vocês viviam, que atraem a ira de Deus. Agora, na nova sociedade que vocês vivem, porque vocês têm a nova natureza de Cristo em vocês, vocês devem abandonar os pecados do temperamento e da fala também, nessa nova comunidade, para que haja santidade nessa nova comunidade, harmonia e paz. E Paulo menciona ira, indignação e maldade, para começarmos. Pecados que falam de um temperamento não controlado pelo Espírito de Deus. Irmãos, ira descreve um temperamento explosivo. Um temperamento que, como pólvora, na presença da menor faísca, explode. E a pessoa despeja toda a sua raiva e frustração sobre o outro. Indignação, por outro lado, é uma ira inveterada, digamos assim. É a pessoa que está irada o tempo todo e espera a primeira oportunidade para despejar sua ira sobre o outro. É uma ira que arde continuamente. É uma ira que se recusa a receber a paz e a pacificação. Ela não aceita ser pacificada. Ela não cessa. Irmãos, ira e indignação destroem a harmonia dos relacionamentos humanos. Sobretudo na nova sociedade que Deus está construindo, a igreja. É por isso que Paulo fala para nós nos livrarmos dessas coisas também. Mas ele avança, ele fala que a maldade, por sua vez, fala de uma depravação mental, da qual surgem vários vícios. Já parou para pensar que de um coração mau, a pessoa só colhe maus frutos? De uma árvore má não se pode colher bons frutos. É isso que Jesus diz. É uma atitude má que envolve tudo o que invade. Então, trata-se de um desejo maligno. Essa é a verdade. Contra o nosso próximo, a ponto de até mesmo se entristecer quando alguém é bem-sucedido, ou de se alegrar quando alguém está sofrendo e está passando por algum problema. E todos nós conhecemos alguém assim, que se alegra quando alguém está passando por dificuldades, e que se entristece, que se ira, que fica com seu coração indignado, cheio de maldade, quando a pessoa está bem e feliz. Mas Paulo continua. Ele não fala só de pecados de temperamento, mas ele fala também de pecados da fala, da linguagem. Ele fala de blasfêmia, linguagem obscena e mentira, que são termos que descrevem o uso indevido e impróprio da fala. Eu e você não somos agora, na nova sociedade que Deus está construindo, a igreja, chamados para blasfemar. Não só Deus, mas uns aos outros. Maldizer uns aos outros. Eu e você não somos mais chamados a usar a linguagem imprópria, obscena nas nossas conversas. Eu e você não somos chamados a mentir uns aos outros, mas falar a verdade em amor. Todos esses pecados também destroem a harmonia e a unidade da igreja de Deus. Sabe qual é o nosso problema? O meu e o seu problema é que nós culpamos todas essas coisas nas circunstâncias externas e no pecado dos outros, não nos nossos. Eu estava apenas reagindo. Eu estava apenas agindo conforme o que fizeram em relação a mim. Irmãos, é interessante que percebamos aqui que esses pecados não são gerados por circunstâncias externas. São gerados pelo que está aqui dentro, no nosso coração. Mas até podemos dizer que as circunstâncias são que fazem com que eu reaja de determinada maneira. Se fulano não tivesse feito o que ele fez, eu não teria me irado e não teria dito tal e tal coisa.
Eu não teria avançado nele. Se não tivessem mentido para mim, eu não teria me indignado de tal forma quando eu descobri a verdade. Se os meus filhos não fossem assim, eu não agiria como eu ajo. A culpa é deles, não minha. Se eu não tivesse quebrado meu celular, eu não ficaria tão irado, não é verdade? A verdade, irmãos, é que essas situações e as pessoas, sim, elas podem ser dificultadores, mas elas só servem para revelar o que está dentro de nós. Elas são apenas provocadoras do que está no nosso coração. Se não fossem essas situações, seriam outras. Se não fossem os seus filhos, seria o seu colega de trabalho. Se não fosse o seu colega de trabalho, seria o seu carro quebrando. Se não fosse o seu carro quebrando, seria a falta de dinheiro para comprar uma casa. Se não fosse a falta de dinheiro para comprar uma casa, seria o meu cônjuge que não faz o que eu quero. Se não fosse o meu cônjuge, seria o tênis que eu tenho que é ruim. Se não fosse o tênis, seria a meia. Se não fosse a meia, seria o meu pé que é grande demais. Vocês conseguem perceber? Na verdade, não são os problemas. Eles fazem parte do mundo quebrado e caído no qual nós vivemos. Mas eles apenas revelam quem nós somos e onde está o nosso coração. É por isso que uma estratégia de mudar de comportamento A para comportamento B não funciona. Nós somos completamente corrompidos, nós somos completamente e desesperados por ajuda. Se Cristo não vier e transformar a nossa natureza, nós não temos solução. Qual é então a estratégia da nossa nova natureza para lidar com essas questões? Antes disso, qual é a estratégia que nós usamos para lidar com essas questões? Irmãos, muitas pessoas falam que se sentem como numa panela de pressão. Quando as coisas são colocadas lá dentro e a pessoa liga o fogo. E a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, as coisas vão se acumulando e o fogo vai aumentando e a pressão vai aumentando cada vez mais. Qual é a estratégia que nós usamos, então? Uma válvula de escape. Seja ela qual for, nós usamos uma válvula de escape, senão nós vamos explodir. Com certeza você conhece alguém, ou você mesmo é essa pessoa, que diz que se não colocar os seus sentimentos para fora, você vai explodir. Se eu não colocar a minha ira para fora, eu vou explodir. Ou talvez você seja alguém de um tipo diferente. Se eu não tirar férias, eu não aguento mais, eu preciso de férias. Eu preciso de uma válvula de escape. Talvez você não pense em férias, mas você pense em medicamentos. Eu não aguento mais, eu tenho que tomar esse remédio, senão eu não vou conseguir dormir. Nós pensamos que somos como uma panela de pressão e que as circunstâncias vão atenuando e aumentando o fogo cada vez mais, a ponto de nós pensarmos que vamos explodir, então nós precisamos de tal e tal coisa. Ou extravasar, ou fazer exercícios físicos. Qualquer coisa que nos sirva como uma válvula de escape. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo exatamente o que nós somos criados para fazer. Buscar redenção. O problema é que estamos buscando redenção no lugar errado. Eu e você precisamos do caminho bíblico da redenção. E para resolvermos os problemas do nosso coração, o que eu e você precisamos é morrer. E ressurgir com Cristo. O que eu e você precisamos fazer é morrer a nossa velha natureza, a nossa natureza corrompida e caída, porque senão nós vamos trocar um problema por outro. Podemos trocar o tênis, a meia, podemos trocar de cônjuge, podemos trocar de cidade, de trabalho, podemos trocar de medicamento. Os problemas continuam. Porque nós estamos tratando a superfície, nós estamos buscando redenção no lugar errado. Eu e você precisamos nos despir da velha natureza. Não precisamos de extravasar, de férias ou de remédios. Precisamos, na verdade, jogar fora a velha natureza. Fazer morrer essas coisas pelo poder de Cristo que há em nós. Precisamos vestir as roupas novas que Ele nos dá para andarmos na nova sociedade, a igreja, no novo povo de Deus. E isso deve ser feito pelo poder do Espírito, não com estratégias. Não com os 7 passos para a felicidade, não com
as 10 mandingas para você ser feliz em 2025. Não com a roupa de tal cor para atrair tal coisa na virada do ano, ou de outra cor para atrair outra coisa. Não. O que eu e você precisamos é da nova natureza de Deus em nós. Uma natureza que se renova para o pleno conhecimento de Cristo e que nos alerta por o fato de que nós somos ainda uma obra em progresso. Nós não estamos ainda completos. Nós não somos uma obra finalizada. A nossa nova natureza precisa ainda ser trabalhada. É por isso que Deus está trabalhando em mim e em você ainda hoje. Ele ainda está ajustando alguns pontos para nos transformar à imagem do seu Filho, que é perfeito. Isso é fundamental, irmãos. Eu e você precisamos ser renovados no nosso entendimento. Precisamos colocar os óculos do Evangelho e discernir as coisas de forma espiritual. Porque nós somos feitos pessoas completamente novas. Mas é preciso o restante da nossa vida aqui nesse mundo quebrado e caído pelo pecado para revelar quem nós realmente somos. É por isso que Paulo diz que a nossa nova vida em Cristo está, na verdade, oculta nele, está guardada nele, esperando a obra dele ser completa na nossa vida. Por isso que o nosso crescimento espiritual é um processo para a vida toda. Então não olhe para dentro de si e veja essas coisas que você faz e se desespere. Não, se desespere exatamente porque você faz elas. Mas se alegre porque no Evangelho você tem poder para abandonar essas coisas. Porque Deus pode transformar o teu coração. À medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo, quanto mais conhecemos a Cristo, mais semelhante a Ele nós nos tornamos. E mais nós podemos abandonar a nossa velha natureza e nos revestirmos da nova natureza. Vejam, esse conhecimento de Cristo, irmãos, não é um conhecimento místico e esotérico, reservado apenas para os pastores ou para alguns ungidos. Não, esse não é o conhecimento que os falsos mestres estão falando. Não é um conhecimento teórico. Eu sei as línguas originais, eu sei fazer as aplicações, eu sei todas as coisas. Não é um conhecimento teórico apenas. É um conhecimento prático. É um conhecimento de alguém que vive com Jesus. Um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não é apenas conhecer sobre Jesus, mas é conhecer Jesus. Eu e você podemos conhecer sobre as pessoas. E a nossa época adora fazer isso. Quantas celebridades você não conhece sobre? A vida dela, o que ela comeu no almoço, você sabe. A pessoa nem lembra, mas você sabe. Quantos de nós não conhecemos sobre alguém? Mas nós não temos um relacionamento íntimo com essas pessoas. Nós não conhecemos ela, de fato. Nós não somos íntimos e próximos. E é a esse tipo de relacionamento, a esse tipo de crescimento, que Deus nos chama em Jesus. Então, porque Cristo morreu, e nós morremos com Ele, Ele se torna tudo para nós. Irmãos, Cristo é tudo o que importa. Cristo é tudo e está em todos. Você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, e é isso que importa. Nada mais importa. Você é preenchido por Ele, você morre e é sepultado com Ele, mas você também ressuscita com Ele para a vitória que Ele tem. Todos os seus pecados em Jesus são perdoados, passados, presente e futuros. Nós temos essa dádiva. Cristo é o centro da história, do universo, da nossa história também. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na igreja, Cristo é tudo no porvir, Cristo é tudo na eternidade. É por isso que Paulo conclui essa passagem dizendo que Cristo é tudo em todos. Porque o que importa é somente Cristo. E nós estarmos em Cristo. Por isso precisamos conhecer esse Cristo e experimentar o seu poder em nós. Não há outra forma de sermos transformados. Não há outra forma de vivermos em novidade de vida. Não há outra forma de usarmos roupas novas, adequadas para a situação em que nós nos encontramos. Somente conhecendo Cristo, experimentando Cristo, podemos abandonar o estilo de vida que atrai a ira de Deus e que é característico de um mundo que não conhece a Deus e fazer morrer a nossa natureza caída, corrupta, terrena. E à medida que andamos com Deus, sermos renovados cada vez mais.
no conhecimento daquele que fez todas as coisas em Jesus. Essas são boas notícias, irmãos. Essas são boas novas. Deus está trabalhando em mim e em você. Deus está nos tornando a imagem do seu Filho que já venceu todos os poderes das trevas. E nós vencemos com Ele. Nós temos a certeza de que podemos mudar genuinamente, porque o poder dele age em nós. E Ele prometeu essas coisas, e Ele tem poder para cumpri-las. Para concluir, irmãos, não importa quem você seja e quais são os seus pecados. Em Jesus, você é liberto do poder do pecado e é capaz de andar em novidade de vida, em santidade, agradando a Deus e fazendo o que é justo e correto diante de Deus, pela fé, pela fé. Por isso não busque caminhos alternativos, não busque métodos ou meios para mudar de vida, para resolver os seus problemas, as suas dificuldades, para abandonar os seus pecados. Não busque por válvulas de escape, não busque redenção em lugares inapropriados. Você precisa do caminho bíblico da redenção, arrependimento e fé nesse Cristo que morreu por você e que é Senhor do universo. Você precisa morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. E fazer então morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Irmãos, podemos, pelo poder de Deus agindo em nós. Sim, nós podemos abandonar por completo a nossa velha natureza e os seus hábitos pecaminosos que atraem a ira de Deus. Podemos sim. Apenas se lembre de que a nova vida que você tem em Jesus precisa ser vivida no poder do Espírito. Tudo o que você precisa para vencer o pecado, Deus te concede. Todas as coisas são concedidas a nós por Deus. Por isso não desanime. E se você falhar, e nós vamos falhar, não desanime. Você foi revestido da nova natureza em Jesus. E essa nova realidade ainda não está completa. Precisa de alguns ajustes ainda. E Deus está trabalhando para ajustar você, para fazer você quem você realmente deve ser. Deus está te renovando. E esse fato de que Deus está te renovando deve te encorajar, mesmo quando você cair. Você pode voltar a Ele e Ele vai te renovar e te fazer novo novamente. Agora, nós precisamos nos apropriar disso e viver disso na prática. Não de uma forma teórica apenas, não crer apenas da boca para fora, mas que o nosso coração esteja cheio dessas coisas. Então sim, nós podemos vencer a vitória que vem de Jesus. E crer nisso, irmãos, nos dá forças, nos dá coragem, nos enche de vontade de fazer morrer a nossa natureza terrena para o pecado. Que eu e você possamos, irmãos, como pessoas que se revestiram da nova natureza de Deus, andar em santidade de vida. E deixar o poder do Espírito nos moldar. Nos transformar. Nos mudar completamente. Para sermos feitos à imagem daquele que nos criou. E aqui e agora, enquanto esperamos essa transformação completa da nova natureza, sejamos cheios de fé e de coragem. Porque Ele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la no dia de Jesus. Amém? Vamos orar?